Sejam muito bem-vindos ao Psinhádio. Hoje a gente tem uma energia toda especial por aqui, né? Com certeza. Olá, pessoal. É sempre um prazer estar de volta para mais uma conversa. E a nossa missão na análise de hoje é super focada. Nós preparamos um resumo bem detalhado, super prático, especialmente para quem estuda psicologia. Seja a galera da graduação, o pessoal da pós ou quem está aí ralando para gabaritar concurso. É um conteúdo denso, mas que a gente vai desconstruir de um jeito bem didático. Exato. O nosso grande tema hoje é a neuropsicologia do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, e de outros transtornos externalizantes. E, para começar, normalmente, quando a gente pensa num problema de comportamento, a nossa mente cria uma imagem meio óbvia, sabe? Sim, a gente sempre tenta isolar o problema. Imagina que o violino tá super desafinado, fazendo aquele som estridente no meio de uma sinfonia linda. A solução parece na cara, né? É só consertar o violino. É um problema ali localizado. Pois é, o ser humano adora coisas que podem ser isoladas e categorizadas bem rapidinho. Traz até um certo conforto diagnóstico, né? Pensar que o defeito está numa única peça da engrenagem. Mas aí, quando a gente entra no universo da neuropsicologia clínica, especificamente nessa literatura dos transtornos externalizantes, essa metáfora da orquestra muda completamente de figura. Muda totalmente, porque os instrumentos na verdade estão perfeitos. Exato, o violino tá afinadíssimo, o piano tá no tom certo. O grande problema é que o maestro simplesmente largou a batuta, virou as costas e saiu do palco. O caos todo não é culpa de um instrumento ruim, é a absoluta falta de coordenação geral. Essa é uma excelente forma de visualizar o que a gente chama na clínica de falha de autorregulação. O caos não vem da peça em si, vem da incapacidade do sistema de orquestrar tudo para se adaptar ao ambiente. Uhum. E é puxando esse gancho do maestro indo embora que a gente inicia o mergulho de hoje. Para a gente construir uma base sólida, eu queria começar definindo o terreno, sabe? O que exatamente a ciência quer dizer quando agrupa certos problemas debaixo desse guarda-chuva de transtornos externalizantes? Esse conceito é fascinante porque ele muda a lente de como a gente vê o sintoma. Problemas externalizantes são, na essência, aqueles comportamentos que são direcionados para o ambiente externo. Tá, então é algo que bate no mundo, digamos assim. Isso. São ações que refletem e causam atrito direto no mundo ao redor. A gente não está falando aqui de uma angústia silenciosa ou de uma pessoa ruminando pensamentos sozinha no quarto. Comportamentos ativamente disruptivos, inadequados, hiperativos e muitas vezes abertamente agressivos. É aquele conflito interno que não consegue ser contido, ele transborda, e aí atinge a sala de aula, o trabalho, a família. O que faz sentido até pela semântica da palavra, né? Externalizar é colocar pra fora. Mas peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo agora. Manda. Qualquer ser humano, num dia muito ruim, pode ter um comportamento disruptivo, tipo, alguém te fecha no trânsito, você perde a cabeça, grita, bate no volante com força, você tá externalizando, mas isso não transforma a pessoa numa portadora de um transtorno psiquiátrico, né? Não, de jeito nenhum. A irritabilidade esporádica, uma atitude mais impulsiva no meio de uma briga, perder a paciência, tudo isso é do repertório normal do ser humano quando está sob estresse. Ufa, ainda bem. Que linha divisória clínica. O que muda o jogo é a cristalização desse padrão. Em um grupo específico de pessoas, esses comportamentos agressivos ou disruptivos não são a exceção num dia estressante. Eles são a regra. Exatamente, eles se tornam a característica fundamental de como aquele cérebro interage com o mundo. E isso configura um transtorno real, que é inflexível e que traz prejuízos enormes para a vida da pessoa. Legal, então o conceito ficou super claro. É o conflito voltado para fora, de forma crônica. Mas olha só, isso levanta uma contradição gigantesca quando a gente olha para o TDAH. Eu sei bem onde você vai chegar. Porque como que o TDAH entra nessa categoria se a própria sigla grita déficit de atenção? Atenção parece um negócio tão interno, né? A imagem clássica é a pessoa olhando para o livro e viajando na maionese. Como que não conseguir focar vira um problema externalizante? Então, essa aparente contradição é onde muita gente tropeça nos estudos. E é onde a neuropsicologia moderna
obriga a gente a quebrar paradigmas. O grande mito que tem que cair por terra agora é essa ideia de que TDAH se resume a esquecer onde botou a chave ou não prestar atenção na aula. Nossa, sim, é muito mais que isso. O aspecto central do TDAH não é só um prejuízo passivo da atenção. O verdadeiro motor do transtorno, a engrenagem por trás dos sintomas, são as falhas massivas na autorregulação. É o nosso maestro que não tá lá pra dizer, tipo, galera, toque mais baixo agora. Perfeito. A atenção é só um dos músicos dessa orquestra. A autorregulação é a capacidade executiva de você adaptar o seu comportamento, suas emoções e pensamentos dependendo do contexto. E o contexto muda o tempo todo. O tempo todo. Então, quando essa capacidade de regular falha, aquele comportamento desorganizado ou impulsivo vaza. Ele transborda para o ambiente. É por isso que é externalizante. A pessoa sente o impulso de falar na hora errada ou de levantar da cadeira numa reunião chata. E o sistema que devia gritar não faz isso agora, segura a onda, simplesmente não funciona a tempo, né? Exato. E aqui a gente entra no território das funções executivas. A literatura costuma separar bem, focando primeiro nas funções executivas frias. Tá, e o que exatamente faz uma função ser fria? E como que isso quebra no cérebro de quem tem TDAH? A gente chama de funções frias aquelas habilidades que lidam com a lógica pura. A mecânica do pensamento, sem aquele peso emocional ou de recompensa, sabe? É pura gestão de informação. No TDAH, o déficit bate forte aí. Primeiro, na flexibilidade cognitiva. Que é aquela coisa de mudar a regra do jogo e o cérebro se adaptar. Isso. O cérebro típico ajusta a estratégia rapidinho. O cérebro com TDAH tem uma rigidez. Ele tem muita dificuldade de largar um padrão de resposta que não está mais funcionando. É tipo o cara engatar a primeira marcha e tentar subir a serra inteira, assim, mesmo com a estrada implorando para ele trocar a marcha. Ótima analogia. A gente também tem o controle de interferência, que é conseguir ignorar o ruído de fundo, tipo ouvir um amigo num restaurante lotado. E talvez o mais devastador para o dia a dia, a falha na memória operacional. A famosa memória de trabalho. Imagina que ela é a nossa lousa mental. É onde a gente mantém as informações ativas só pelo tempo de usar elas. Tipo, segurar um número de telefone na cabeça até achar uma caneta. E se essa lousa é pequena demais, ou se alguém apaga ela muito rápido, tchau planejamento. Tchau planejamento, a execução de tarefas complexas simplesmente desmorona. Sabe, para visualizar isso sem precisar de um PhD em neurociência, eu gosto muito de uma analogia bem mecânica. Ter TDAH não é ter um cérebro lento ou um motor com defeito. É o equivalente a você dirigir um carro com motor de Ferrari. Super potente. Super potente, vai de 0 a 100 em 3 segundos, tanque cheião, mas o grande problema é que essa Ferrari de luxo veio de fábrica com os freios de uma bicicleta velha. A inteligência tá lá, a geração de ideias tá lá. Mas o freio para parar o impulso... Essa estrutura falha de um jeito catastrófico. É uma imagem muito precisa. Essa falta de freio é a essência do que chamamos de controle inibitório. Hoje, a falha na inibição é a teoria central do TDAH. Mas vem cá, como que a clínica sabe que isso é uma falha biológica mesmo? Porque muita gente de fora olha e julga, né? Fala, fulano não quis parar porque é preguiçoso, falta força de vontade. Como que o teste captura essa falha mecânica do freio? Essa é a beleza da avaliação neuropsicológica. A gente não depende da palavra da pessoa ou da tal força de vontade. A gente captura isso medindo a inibição motora em frações de segundo. Caramba! A gente observa a incapacidade do cérebro de interromper uma ação que já está engatilhada. O padrão ouro para isso na pesquisa é o stop task, ou a tarefa de parada. Explica como é a mecânica disso para quem está ouvindo, porque aí ilustra direitinho o freio da bicicleta arrebentando. Como é sentar na frente do computador para fazer isso? Imagina a cena. A pessoa está na frente da tela, a instrução é bem simples. Aperta um botão o mais rápido possível se vir uma seta para a direita e outro botão se a seta for para a esquerda. Beleza, a pessoa pega o ritmo. Pega o ritmo, automatiza. A Ferrari está acelerando na reta. Só que, de repente, numa das setas toca um bip sonoro junto. E a regra secundária é, se você ouvir o bip, não aperta nada, cancela a ação. Ou seja,
exige que o cérebro puxe o freio de mão naquele milissegundo exato entre o olho ver a seta e o dedo esmagar o botão. É uma janela minúscula. Fração de segundo. Um cérebro neurotípico escuta o bip e manda o sinal de pare rápido o suficiente. O freio funciona, o dedo não desce. Já o cérebro com TDAH escuta o bip perfeitamente. Não é surdez nem falta de entendimento da regra. Não, intelectualmente ele sabe a regra. Mas a rede neurológica que envia o sinal inibitório é ineficiente. O sinal não chega a tempo, o dedo aperta o botão. O freio da bicicleta não segura a inércia da Ferrari. E a gente quantifica isso em milissegundos, provando que é neurobiológico, não é uma falha moral. O que, convenhamos, tira um peso gigantesco das costas de quem tem o diagnóstico. Muda a narrativa de eu sou preguiçoso para meu tempo de resposta é fisicamente diferente. Com certeza, é libertador. Agora, isso levanta uma questão estrutural. Se afeta a losa mental, o freio motor, a mudança de marcha, isso não pode ser um fiozinho só solto no cérebro. A arquitetura tem que ser uma rede imensa. Como que a ciência mapeia isso hoje? O cérebro não trabalha em ilhas, ele opera em redes. A neuroimagem hoje aponta para a desregulação de 4 grandes vias neurobiológicas. São falhas nessas superrodovias de informação. Vamos caminhar por essas 4 vias, então, porque entender elas faz a ficha cair sobre os comportamentos do dia a dia. A primeira é o controle executivo puro, né? Isso. A primeira via é a rede de controle executivo, muito ligada ao córtex pré-frontal dorsolateral. Mas traduzindo, imagina que essa área é a mesa do diretor-geral da empresa. O chefão. É o chefão, ele gerencia o foco, o planejamento a longo prazo e aquela lousa mental. Quando essa via está hipoativada, ou seja, quando o diretor está roncando em cima da mesa, a gente vê aquela desorganização crônica, a perda de prazos. Mas olha só, se o diretor está dormindo, o cérebro entra num estado de tédio insuportável. E o cérebro odeia o tédio. O que leva a gente para a segunda via, né? Porque o sistema tenta se manter acordado, caçando estímulo. Brilhante conexão. E caímos direto na segunda via, a de processamento de recompensa nos circuitos frontoestriatais. Imagina isso como uma máquina de caça-níqueis, que lida com dopamina. O ponto-chave aqui é a aversão à espera. O que seria isso na prática? O cérebro com TDAH sofre fisicamente para processar recompensas futuras. Se a gratificação não for para agora, para ele vale 0. Ter que esperar causa um desconforto absurdo. Peraí, isso explica aquele paradoxo que todo mundo fala. Ah, como que ele tem déficit de atenção se passa 6 horas focado no videogame sem nem piscar? Exatamente esse o ponto. O foco no videogame não é o diretor geral acordado. É a via de recompensa sendo sequestrada. O jogo te dá luzinha, ponto e vitória a cada 10 segundos. É o caça-níquel gerando sem parar. É isso aí. A pessoa não decidiu se concentrar. Ela foi capturada pela recompensa imediata. E essa versão à espera cola direto na nossa terceira via, o processamento temporal na rede frontocerebelar. É o relógio interno do cérebro. E gera o que a gente chama de cegueira temporal. Cegueira temporal, que termo forte. É aquela pessoa que acha que consegue tomar banho, se arrumar e cruzar a cidade em 10 minutos. Ela mesma. O relógio interno é defeituoso. 5 minutos rodando o feed do Instagram viram 2 horas e o cérebro não registra. Ou então, 15 minutos preenchendo uma planilha parecem 3 horas de tortura. Sem o relógio funcionando, ser pontual vira um milagre. É uma tarefa hercúlea. E juntando tudo, o tempo é um borrão, a recompensa tem que ser para ontem e o diretor tá dormindo. A energia geral do corpo deve virar uma bagunça, o que nos leva para a quarta via. A quarta via é a regulação de estado. Ela cuida do alerta básico e da prontidão, a capacidade de ficar acordado num ambiente monótono. Quem tem falha aqui tem umas flutuações bizarras de energia. Tipo, do nada bater uma letargia profunda. Letargia profunda,
Ou o oposto. A pessoa usa hiperatividade motora, fica balançando a perna, levantando toda hora, como uma tentativa mecânica de forçar o corpo a gerar estímulo para o cérebro não apagar. Nós vendo essas 4 vias, fica muito claro porque cada paciente é um universo. É impossível todo mundo ter o mesmo nível de quebra nas 4 rodovias. O que explica os subtipos do TDAH, né? A heterogeneidade é a marca do transtorno. Os perfis neuropsicológicos variam muito dependendo de qual via está mais afetada. Tá, e como isso aparece nos testes? Pega o subtipo desatento, aquele clássico da mente no mundo da lua. No desatento, o impacto é na lógica. Eles têm um desempenho mais baixo na inteligência fluida, que é resolver problemas novos, e muita falha na velocidade de processamento. Sabe aquela sensação de lentidão cognitiva, pensamento meio enevoado? Uhum. E no subtipo combinado, que mistura tudo? Esse é a tempestade perfeita. Tem as falhas do desatento, mais as falhas severas de inibição. É a galera que zera o stop task. A marca deles é a montanha-russa cognitiva. Acertam um problema super complexo agora e daqui a 2 segundos erram uma conta de somar 2 mais 2 por puro impulso. O que nos deixa com um mistério. O subtipo hiperativo impulsivo. Porque, olha, intuitivamente, se a pessoa é um furacão que não para na cadeira, ela vai ter os piores resultados nos testes, certo? Não vai nem conseguir terminar. É aí que a neuropsicologia adora surpreender a gente. A literatura mostra o exato oposto. Paradoxalmente, esse subtipo costuma ter o menor prejuízo nos testes tradicionais de funções frias. Sério, peraí, isso é muito contraintuitivo. Como que uma mente superacelerada vai bem num teste chato e metódico? O segredo está no ambiente do teste. A avaliação clínica é super controlada. Uma sala silenciosa, sem distrações, você e o avaliador. Tarefas curtas que mudam rápido. Esse controle extremo funciona como uma prótese temporária para o cérebro. Ah, a sala e o médico viram um maestro que o cérebro não tem? Exatamente. O ambiente é um andaime externo. A pessoa usa o medo de errar ou a pressão do olhar do profissional para segurar a onda durante a consulta. Mas quando ela pisa na rua, na vida real, barulhenta e imprevisível, o andame cai e o impulso toma o controle de novo. Caramba, isso prova que o laboratório sozinho não fecha diagnóstico. Bem, eu vou fazer uma pausa rapidinha para respirar depois dessa aula. É muita informação mesmo. Então, pessoal que está aí ouvindo a gente, se essa análise está ajudando a clarear a matéria, não esquece de curtir o áudio, tá? E ó, para quem quer gabaritar as provas e se aprofundar, a gente deixou sugestões de bibliografias excelentes na descrição do vídeo. Confiram lá depois. Vale muito a pena conferir. Mas voltando para o nosso raciocínio, a gente desconstruiu o TDAH e as funções frias. Mas a externalização tem um lado bem mais sombrio. O que acontece quando essa impulsividade não é só distração, mas vira hostilidade? Quando a pessoa quebra a regra para desafiar mesmo. Aí a gente entra no território de 2 outros transtornos externalizantes super importantes. O transtorno desafiador de oposição, o famoso TDO, e o transtorno da conduta, o TC. Eles andam muito de mãos dadas com o TDAH. Tem muita comorbidade, né? Demais. Compartilham genética e muitas vezes se desenvolvem em lares mais vulneráveis ou caóticos. Para a gente visualizar, o TDAH é aquele padrão de raiva constante, né? Desafia professor, pai, qualquer autoridade, discute por tudo. Isso. E o transtorno da conduta é a evolução grave disso. Infrações diretas de direitos. Agressão a pessoas ou animais, furtos, destruição. É um impacto social devastador. A minha dúvida é, se eles andam tão juntos com o TDAH na mesma criança, o defeito no cérebro é o mesmo? É o freio motor que falha, só que com agressividade? A resposta curta é não. O motor dessa desregulação é completamente diferente. E para entender, a gente precisa falar sobre as funções executivas quentes, que são o outro lado da moeda das frias. Opa, frias versus quentes, vamos desempacotar isso. A gente viu que as funções frias são a lógica abstrata, o mecânico, lembrar número, resolver quebra-cabeça, onde o TDAH sofre. Já as funções quentes
moram no córtex órbito-frontal e lidam com cenários onde a temperatura emocional ferve. Tipo situações de risco. Exato. Elas regulam emoções, desejo por recompensa e o medo real de punições. É a cognição banhada em afeto. Deixa eu ver se consigo traduzir para uma cena do cotidiano. As funções frias seriam tipo o GPS do carro. Calcular a rota, estimar o tempo, a lógica pura. Perfeito. E as quentes? As quentes são o que fazem você olhar para o radar de velocidade na rua e pensar: eu não vou acelerar agora, porque a dor de pagar essa multa enorme não vale a pena para chegar 5 minutos mais cedo. A lógica calcula a distância, mas a emoção pesa a consequência moral ou financeira. Essa analogia foi direto no alvo. E a grande revelação sobre o TDO e o transtorno da conduta está justamente aí. Pacientes com TDO ou TC puro sem TDAH misturado frequentemente vão muito bem, ou até têm desempenho excelente em testes de lógica fria. Sério? Tipo, se der aquele teste da Torre de Londres para eles montarem bloquinhos de madeira seguindo regras espaciais complexas, eles vão bem. Vão muito bem. A memória operacional funciona, a lógica está intacta. Eles conseguem planejar a invasão de uma casa com uma precisão cirúrgica de um engenheiro. O problema não é seguir uma sequência lógica. Caramba, então onde que o sistema deles pifa de verdade? Pifa nas funções quentes. E o sintoma central disso é uma insensibilidade absurda e biológica à punição. Todo o nosso sistema de seguir regras sociais baseia-se em sentir desconforto imaginando a consequência negativa. A gente não rouba porque tem medo de ser preso, dá um frio na barriga só de pensar. Isso, o corpo antecipa o medo. Nesses indivíduos com quadros severos de conduta, esse radar interno de punição emocional simplesmente não apita. Muda tudo. E como que a clínica mede a falta de medo? Porque o freio a gente viu no Stop Task. Mas e medir isso? A ferramenta mais brilhante que temos é o paradigma da tomada de decisão baseada em risco. O clássico é o Iowa Gambling Task, a tarefa de jogos de Iowa. É testar a lógica quente ao vivo. Conta como é. Esse teste ilustra muito bem aquele abismo emocional. Imagina 4 baralhos virtuais na tela. A instrução é escolher cartas para ganhar dinheiro virtual. O detalhe é que tem uma armadilha que a pessoa não sabe. 2 baralhos são seguros. Dão pouco dinheiro, mas quase não tiram nada. A longo prazo, dão lucro. E os outros 2? São os arriscados. Oferecem prêmios imediatos gigantescos para seduzir. Mas, de repente, do nada, puxam punições catastróficas que zeram o seu saldo. É a vida real pura. O crime compensa na hora até a viatura aparecer. E uma pessoa neurotípica jogando isso, como reage? O neurotípico explora. Mas quando tira a carta da perda catastrófica, o sistema quente entra em alerta vermelho. O corpo gera marcadores somáticos. A mão começa a suar quando chega perto do baralho arriscado, o coração acelera. O corpo avisa, foge que é cilada. Instintivamente, a pessoa passa a escolher só os seguros. Agora, e a mente de quem tem transtorno da conduta? Ai, meu Deus, o que eles fazem? Eles escolhem os baralhos arriscados repetidamente, compulsivamente, até a falência. São obcecados pela recompensa imediata e cegos para a perda futura. E o mais chocante, não tem suor nas mãos. O sistema neurobiológico não consegue gerar o marcador somático, não tem alarme visceral. Nossa, isso é de arrepiar. E traduz muito o porquê daquele discurso punitivo clássico não funcionar com eles. Exatamente. Não é que o adolescente infrator não entenda que bater no colega dá expulsão. A lógica fria dele sabe recitar a regra inteira. O problema é que o peso emocional da expulsão não reverbera dentro dele como reverberaria na gente. A lógica quente tá muda. Sem aquele terror gerando angústia, o impulso de ganhar no grito é imbatível. Fechou a conta. É o grande divisor de águas. Resumindo, no TDAH, a pessoa vê o penhasco, entra em desespero, tenta pisar no freio, mas as pastilhas estão gastas e o carro não para. Uhum. Nos transtornos de oposição e conduta, a pessoa vê o mesmíssimo penhasco, mas ela não sente medo absolutamente nenhum. Então, por que tirar o pé do acelerador? Que síntese fenomenal! É esse nível de clareza que o estudante de psicologia precisa ter para não ser só um aplicador cego de testes, né?
Tem que entender o mecanismo por baixo do capô para fazer uma avaliação real. Com toda certeza. Faz a diferença entre ler um manual e salvar um plano de tratamento. Sem dúvida. Bom, e para não perder o nosso costume, a gente sempre encerra o mergulho deixando uma reflexão provocativa no ar. Processando toda essa avalanche de dados de hoje, o que essa insensibilidade da lógica quente joga na nossa cara sobre as nossas instituições? A provocação é sistêmica. Há séculos a gente constrói o sistema penal, escolas e presídios numa única crença, de que a ameaça de punições rigorosas é um freio universal para o ser humano. Mas se a ciência mostra que essas mentes externalizantes severas, que mais quebram as regras, são biologicamente imunes a esse medo, até que ponto a estrutura punitiva inteira da nossa sociedade não é um castelo de cartas, construído sobre uma premissa psicológica que simplesmente não existe na cabeça de quem a gente mais tenta controlar? O buraco é bem mais embaixo. Muito obrigada por essa aula de hoje. E para nossa audiência maravilhosa, se vocês curtiram essa expansão de mente, não esqueçam de seguir o canal Psi em Áudio para não perderem os próximos conteúdos sobre a nossa mente. Um abraço e até a próxima!